Amados irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Lucas capítulo 18. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Lucas capítulo de número 18. Quem está vivo, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus tem uma palavra revelada para a sua igreja nesta noite. Eu creio. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 18. Se eu fosse dar um tema a esta mensagem, seria o poder da oração. Repita comigo: o poder da oração. Lucas capítulo 18, meus irmãos, fala sobre a parábola do juiz iníquo. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não o quis fazer, mas depois diz consigo: ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não venhas e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que alguns o tenham por tardio? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja Deus. Pode se assentar, meus amados irmãos. Se você puder dar aí com as suas palmas uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Há poder na oração. O poder da oração. Amados irmãos, louvado seja Deus. Esta passagem bíblica que acabamos de ler, este capítulo vai falar a respeito de uma parábola muito apregoada, de uma palavra muito ministrada. Eu, na minha pequenez, desde o dia que me converti, ouvi milhares e milhares de mensagens a respeito da parábola da viúva e do juiz iníquo. Mas a palavra de Deus, ela é tão tremenda, ela é viva e eficaz, e ela renova-se em todo momento, ela renova-se em toda oportunidade. Todas as vezes que você vir à igreja, todas as vezes que você abrir a Bíblia, todas as vezes que você meditar nessa santa palavra, ela nunca vai estar velha, ela nunca vai estar repetitiva, porque ela renova-se em todo momento. A palavra de Deus vai estar falando conosco em todo momento oportuno que nós buscarmos refúgio e fortaleza nesta palavra. Quem entende, diga amém. Meus amados irmãos, Jesus, em pleno exercício do seu ministério, pastor Dair, ele pregava de duas formas: de uma forma clara e de uma forma oculta. Como assim, pregador? Jesus, em algumas pregações, ele pregava de uma maneira simples, ele pregava para as multidões, ele pregava para doutores, ele pregava para reis, ele pregava para autoridades, ele pregava para governadores, ele pregava para pobres, ele pregava para humildes, ele pregava para pessoas que estavam na lama. Ou seja, Jesus não fazia acepção de pessoas. Todas as pessoas que vinham ouvir a palavra, Jesus pregava o Evangelho do Deus Todo-Poderoso. Independente do dinheiro, independente da posição, independente do valor, Jesus Cristo tinha o compromisso de pregar a palavra do Pai a toda a criatura. Louvado seja Deus. E é bem verdade
que em algumas oportunidades Jesus pregava de uma maneira clara. Os doutores já pegavam rápido o que Jesus estava ensinando. Os doutores, os mais afinados, os mais estudados, quando Jesus pregava, missionária Ana Cristina, de uma maneira simples, até os doutores diziam: eu peguei rápido o que Jesus está querendo dizer com essa mensagem, louvado seja Deus. Mas também até os pobres, mas também até os humildes, mas também até as pessoas mais necessitadas, mais carentes, as pessoas que não tinham naquela época, louvado seja Deus, um conhecimento e não tinha muito estudo, não era aprofundado, louvado seja Deus, na educação daquela época, eram automaticamente analfabetos. Estas pessoas também entendiam claramente o que Jesus queria dizer através da sua pregação. Você pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos? Jesus, ele sabia pregar, Jesus, ele sabia ensinar, tanto reis, tanto doutores, tanto autoridades, tanto governadores, mas a palavra de Jesus era tão poderosa que ela também instruía pessoas leigas e analfabetos, entendiam claramente o que Jesus estava pregando. Louvado seja o nome do nosso Deus, na pessoa de Jesus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Mas existiam outras oportunidades que Jesus pregava uma palavra mais oculta, que até os seus discípulos muitas das vezes não entendiam o que Jesus estava pregando. Como é que é, pastor? Vou te provar na Bíblia. Jesus pregava muitas vezes parábolas que davam para pegar no ar, parábolas, ensinamentos que as pessoas já descendiam na hora que Jesus queria dizer. Mas existiam alguns outros tipos de mensagem que Jesus pregava e só ia entender pessoas que eram espirituais. Podia ter diplomas, podia ter naquela época um doutorado, podia ser que nem o apóstolo Saulo na época, porque ele também não entendeu a mensagem de Cristo. Saulo, antes de perseguir a igreja, também estava no meio das multidões ouvindo a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que as escamas tampavam os seus olhos, tanto que mesmo ouvindo as mensagens, mesmo ouvindo a pregação de Jesus, ele não se convertera. Ao contrário, isso trazia mais rancor e ódio no coração daqueles homens que perseguiam o ministério do Senhor Jesus, porque os seus olhos estavam tampados. Mas daqueles que já tinham alcançado a graça do Espírito Santo, mesmo com as palavras ocultas, eles eram revelados através do Espírito Santo, e eles glorificavam a Deus e diziam: eu estou entendendo a profundidade desta mensagem ao qual o Salvador está pregando para nós neste momento. Glória a Deus. Jesus pregava de uma maneira diferenciada, ao ponto que certa feita Jesus explica a parábola do semeador. Jesus explica, sério, tinha a palavra do semeador, pastor Daí. Só que os discípulos que estavam perto de Jesus, eles não entendem completamente a mensagem. Quando Jesus está orando, quando Jesus está agora com seus discípulos em particular, eles falam: vamos aproveitar essa oportunidade e não vamos perder essa deixa, não. Vamos falar com o nosso mestre, ele é o nosso tutor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor. Vamos aproveitar que nós temos, louvado seja Deus, essa intimidade com o nosso mestre, e vamos perguntar para ele, porque nós não entendemos a parábola do semeador. Senhor, explica para nós que não entendemos claramente a mensagem do semeador. E ali vinha Jesus e dizia, e explicava, que a semente, louvado seja Deus, caída nas pedras, eram, louvado seja Deus, a pessoa que aceita o Evangelho. Mas daqui a pouco, com o calor, com a perseguição, essa pessoa esmorece e não segue mais a Cristo, não segue mais a palavra de Deus, porque ela não tem profundidade com Deus. A semente que é caída no caminho é uma pessoa que está no caminho, é uma pessoa que está buscando até a palavra, mas ela não ora, ela não persevera, ela não continua vindo à igreja, ela não continua nas campanhas, ela não vem ajudar a missionária na terça-feira da oração, ela não vem ajudar o pastor, louvado seja Deus, nos cultos de missão, ela não vem ajudar o pastor a evangelizar, ela não vem ajudar as pessoas a congregarem e ganharem almas para Jesus. Aleluia. Então ela começa a se misturar com as pessoas do mundo e também vivenciando algumas coisas do mundo. Aí vem o adversário com as suas setas malignas e consegue tirar essa pessoa do caminho, tirando a semente que foi pregada no seu coração. Oh glória! Mas vem o semeador
e semeia numa terra limpa, semeia numa terra arada, semeia numa terra aonde ela foi preparada, e essa semente ela é ali plantada, ela é regada através da palavra, através da busca, através do clamor, através da persistência. Já era para você estar glorificando a Deus, através de ir na igreja, através de cultuar, nem que seja aos domingos, através de orar, nem que seja 5 minutos todo dia, de joelho dobrado, ou deitado, ou sentado. O importante é você glorificar a Deus, aleluia, porque quando você ora, quando você busca, você está regando a semente plantada na tua vida. Pode vir as coisas do mundo, não vão te desviar. Pode vir a pessoa com palavras, aleluia, toscas, não vão abalar a sua fé. Pode vir as pessoas dizer, porque você serve esse Jesus ainda, o mundo está numa outra área, o mundo evoluiu, eu glorifico a Deus e vou dar na presença, porque tem uma semente plantada no meu coração, e eu acredito na semente do Evangelho. Só quem acredita na semente da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, levanta a tua mão e glorifica Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sinto Deus aqui neste lugar, irmão. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Enquanto nosso irmão Jaci estava orando aqui, meu amado irmão, eu senti a presença do meu Deus ali naquela cadeira junto com a minha família. Deus é na tua vida, varão, e Ele manda te dizer que no pouco tempo de espaço de tempo, Deus vai fazer uma obra gloriosa na tua vida. Ele tem pressa em te usar como arauto, como profeta, como boca de Deus. Deus vai te usar para semear a palavra dele nessa cidade e toda a região desse Brasil. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Te prepare, porque Ele vai te capacitar. Muitas vezes você diz, Senhor, eu não tenho capacitação para pregar assim como muitos pregadores, mas Deus diz, abre a tua boca, porque eu encherei a tua boca. Abre a tua boca, porque quando você pensar que você não pode, o teu Deus está dizendo, eu te tomo pela tua mão e eu te ajudo. Tu vais pregar a minha palavra e meu nome será glorificado. Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Quem pode aplaudir a Jesus por isso? Jesus pregava de forma clara, mas Jesus também pregava de forma oculta e difícil. Oh glória! Quem entende, diga amém. Certa feira Jesus pregou uma palavra tão pequenininha que era do joio e do trigo, e os discípulos também não entenderam essa parábola. Quando sentaram no barco, os discípulos perguntaram novamente, Senhor, essa parábola que o Senhor pregou, nós também não entendemos. E aí Jesus, eles acharam que o trigo, que o fermento, o pão e o fermento, que o fermento era o fermento normal que se fazia o pão. Mas Jesus falou, não, o fermento que eu estava falando era o fermento do pecado, era o fermento da incredulidade, era o fermento da dúvida dos fariseus. E ali os discípulos entenderam que existia uma profundidade nos ensinamentos de Cristo. Meus irmãos, há poder na sua oração. Fala para o irmão que está ao seu lado, não desista. E principalmente, não pare de orar. Oh glória! Meus irmãos, Jesus ensina várias parábolas, mas a parábola que vamos aprofundar um pouco mais depois desse pano de fundo é a parábola, louvado seja Deus, de Lucas capítulo 18. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que havia em uma determinada cidade um certo juiz iníquo, um juiz que não temia a Deus e não respeitava a homens algum. Um juiz ateu, um juiz à toa, um juiz que entendia que ele era uma autoridade constituída pela lei da terra. E esse juiz, ele se achava tão grande que ele era uma pessoa que não reconhecia que foi o próprio Deus que permitiu ele se assentar nesta cadeira, neste poder, nesse ofício, nessa autoridade, nesta, louvado seja Deus, nessa congregação de fórum.
E ali estava esse juiz para julgar as sentenças daquela cidade e da região. E a Bíblia também relata de uma outra pessoa, de uma viúva. Quando se fala de uma pessoa viúva, é bem notório que o seu marido havia falecido. A Bíblia não fala se essa viúva tinha filhos, só revela que ela era uma viúva. E ela tinha uma causa contra um adversário, contra alguém. Quem sabe contra o seu vizinho, quem sabe contra o seu patrão. A Bíblia não é clara ao dizer que causa que era essa que ela buscava no fórum da sua pequena cidade. Mas lá estava essa viúva, senhores pastores. Todas as vezes que marcava a sua audiência, lá estava a viúva pedindo para que o juiz julgasse a sua causa, pedindo para que o juiz fizesse justiça contra o adversário dela. Mas a Bíblia diz que várias vezes esta viúva foi atrás desse juiz, e o juiz fez pouco caso da causa dessa mulher, pastor Carlos. Várias vezes negou, louvado seja Deus, a sentença a favor dessa mulher. E essa mulher sempre recorria com seu advogado, essa mulher sempre recorria com a sua fé. Quem sabe ela ia lá no fórum, louvado seja Deus, uma vez por mês. Quem sabe ela ia lá no fórum, aleluia, uma vez por semana. Quem sabe ela ia lá no fórum, ou uma vez por dia, não se sabe. Mas só se sabe que esta viúva era uma mulher de fé. Ela ia e ficava importunando aquele juiz, dizendo: juiz, faça justiça à minha causa. Só quem é espiritual já está entendendo esta mensagem nesta noite, meu irmão. Assim como a fé daquela, aleluia, louvado seja Deus, daquela viúva, Deus está me falando nesta noite que vai começar a usar homens e mulheres aqui nesta igreja de Deus amigos, com a mesma fé, com a mesma autoridade, com o mesmo vigor daquela viúva. Como assim, pastor? Ela não vai esmorecer diante do problema que levantou na casa dela. Ela não vai se dobrar diante do problema que se levantou lá no trabalho. Ela não vai, aleluia, se ajoelhar diante do grito de Satanás, não. Ela vai persistir, ela vai continuar clamando, ela vai continuar orando, ela vai, se possível, jejuar, mas ela vai tocar a Deus, e Deus vai sentenciar a vitória para ela. Só quem acredita na sentença de Deus, só quem acredita no juiz dos juízes, levanta a tua mão e glorifica esse Deus tremendo. Oh glória, oh glória, Deus abençoe. Eu sou Deus neste lugar. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glórias. Por causa da perseverança, diga comigo, repita comigo: perseverança. A perseverança, meus irmãos, é uma arma extraordinária do servo e da serva de Deus. Muitas pessoas estão derrotadas e muitas pessoas estão desacreditadas porque não perseveram em acreditar na palavra de Deus. Essa mulher acreditava, de tanto ela insistir, porque ela sabia que a sua busca era uma busca justa. Quando a sua busca é uma busca justa, meu irmão, você não precisa temer, você não precisa se lamentar, você não precisa reclamar, você não precisa se preocupar quando a sua causa diante de Deus é justa. Se a causa que você está buscando é a libertação do teu marido, saiba você que a tua causa é justa. Se a tua causa é a busca da libertação dos seus filhos, saiba você que a tua causa é justa. Como assim? A tua causa agrada ao coração de Deus. Se a tua causa é uma porta aberta, é uma porta de emprego, para lhe dar um salário satisfatório, para sustento da tua causa, saiba que a tua causa é justa e agrada a Deus. E se você perseverar na sua busca, na sua oração, e principalmente na confiança que Deus está ouvindo o seu clamor, e no momento certo Ele vai atender a tua petição, o juiz dos juízes vai levantar o martelo da verdadeira justiça, e vai determinar a sentença para a tua vida aqui na terra dos viventes. Eu creio nesta palavra, louvado seja Deus. Oh glória, aleluia. Meus irmãos, a perseverança e a fé, ela muda situações. Esse juiz, louvado seja Deus, como outrora eu disse, ele não respeitava Deus e nem temia homem algum.
Só que depois de tanto essa mulher perseverar, de tanto essa mulher persistir, ele mesmo está sendo narrado aqui a sua fala. Entretanto, por causa que essa mulher vem me molestando tantas e tantas vezes, eu não temo a Deus, olha a palavra, ele libera de novo, e nem temo homem algum, mas eu vou ter que fazer justiça para essa mulher. Eu não queria fazer, mas eu vou ser obrigado. Mas juiz, quem sabe eu vou puxar saco no juiz, me perdoa e falou: porque se o senhor não quer fazer justiça, o senhor não teme a Deus, o senhor não teme aos homens, eu sei de tudo isso, mas não tem como ganhar essa mulher, porque se eu não der a sentença para ela, ela não vai parar de clamar, ela não vai parar de me importunar, eu vou bater o martelo em favor dela. Louvado seja Deus. Só quem acredita na intervenção de Deus, o juiz pode ser iníquo, o juiz pode ser uma toa, mas quando Deus ele entra na casa, até o juiz à toa, até o juiz iníquo, até o incrédulo tem que ceder para o servo e para a serva de Deus. Deus está abrindo portas para a tua vida, Deus está entrando no teu lar, na tua casa, Deus está quebrando as cadeias, Deus está quebrando os milhões, Deus está libertando vidas, Deus está restaurando lares nesta noite, Deus está abrindo portas extraordinárias, porque Ele está determinando sentença. Receba a sentença de Deus, receba a sentença de Deus, sentença de porta aberta, sentença de cura, sentença de milagre, sentença de operações de maravilhas, sentença das bênçãos de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Meu Deus, é muito forte, irmão. Aleluia. Eu lhe farei justiça. E no versículo 6 desse capítulo 18, do Evangelho de Lucas, e disse o Senhor, Jesus aqui dizendo: ouviu o que disse o injusto juiz? Olha Jesus ensinando, irmão, para as multidões e para os discípulos. Vocês ouviram, meus filhos? O juiz não temia a Deus e nem homem algum, mas por causa da perseverança, por causa da importunação, por causa da busca incessante dessa mulher, ele mesmo não querendo teve que lhe fazer justiça. Meus irmãos, vai ter muita coisa que às vezes parece que não vai ter jeito, vai ter muitas barreiras que vão se levantar contra a vida do servo e da serva de Deus, que se nós olharmos para o olho natural, nós vamos realmente pensar, não tem jeito. Mas a Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A Lucas diz em Gênesis 18, haveria coisa alguma para o Senhor, não há nada impossível que, se querendo Deus, Ele não possa fazer na minha e na tua vida. Pastor, os médicos nos dizem que a minha enfermidade, que a enfermidade que está assolando o meu corpo não tem cura, mas se você perseverar e conseguir tocar no coração de Deus com a sua fé, Ele, se Ele quiser, Ele te dá um órgão novo para glorificar o santo nome dEle. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo, louvado seja Ele. Se Ele quiser, Ele pode fazer, e se você persistir, Ele fará, porque Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Oh glória, aleluia, oh glória, louvado seja Deus. Digo-vos que depressa, voltando aqui ao 7, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Jesus está ensinando, irmão. Se você perseverar, se você persistir clamando, colocando a sua causa no altar, na igreja você ora, na sua casa você ora, sempre você está lembrando: Senhor, eu estou orando aqui pelo ministério, mas já orei uma meia hora pelo ministério, pelo culto de missão, pelo culto da quinta-feira, pelas pessoas que estão meio desanimadas, já orei pelos doentes, já orei lá pelo Rio de Janeiro, já orei lá onde está alagando tudo no Rio Grande do Sul, mas Senhor, lembra da minha causa aqui. Põe o seu pacote no meio, irmão, não bobeia não, clama por tudo, clama até pela paz em Jerusalém, mas
misericórdia de mim. Toque o coração de Deus com o seu clamor e com a sua perseverança. Oh, glória! E não fará Deus justíssimo, é Jesus falando. Certamente Ele fará. Oh, glória! Digo-vos que, Jesus já está respondendo. Depressa, responda para o irmão que está do seu lado. Irmão, se você não glorificar com essa palavra, irmão, se você perseverar, Jesus que está dizendo, pastor Carlos, pastor não é ele que está dizendo, presbítero não, pastor Alexandre está dizendo, a Bíblia que está dizendo, se você perseverar na oração, depressa, Deus tem pressa para te dar vitória, Deus tem pressa para mudar o quadro, Deus tem pressa para transformar, Deus tem pressa para, aleluia, libertar aquele e aquela, Deus tem pressa para te usar como arauto, como boca de Deus, como profeta. Cadê os adoradores desta casa? Cadê os pentecostais da igreja pentecostal dessa luz? Cadê os pastores que dão de fogo? Abre a tua boca, glorifica Ele, exalte o Deus Todo-Poderoso, engrandeça esse Deus, engrandeça Ele, exalte Ele, glorifica Ele. Meu Deus, meu Deus, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aleluia. Fala para o teu irmão, vai depressa. Diga para ele, irmão, você não está entendendo. Deus tem pressa. Depressa lhes fará justiça. Ainda que alguns o deem por tardio. Irmão, você não entendeu que um ano para Deus é como um dia, e um dia é como um ano. Deus não envelhece, Deus não está sujeito àquele relógio. Eu e você estamos subordinados a Ele. Nós estamos subordinados. Se chegar atrasado no serviço, eles dão suspensão. Se continuar, põe a outra no teu lugar. Mas Deus não está subordinado ao tempo. Deus não está subordinado a nada. Se você clamar, Ele é Deus. Se você não clamar, Ele continua sendo Deus. Mas nesta noite, com esta parábola, simples parábola, que eu creio que todos entenderam a parábola do juiz e da viúva, com esta palavra dizendo sobre perseverar, Jesus está dizendo, se a minha igreja perseverar na oração, eu vou mudar o quadro da história dela. Se a minha igreja fazer a parte dela, que é orar, que é pregar o evangelho, que é se desviar do mal, que é se habitar no pecado, que é deixar as coisas do mundo, que é viver uma vida santa, eu vou bater o martelo para a vida dela. Louvado seja Deus. Oh glória, louvado seja Deus. Há poder na oração. Repita comigo, há poder na oração. Irmão, estou no meio da mensagem. Dou glória. Aleluias. Há poder na oração. Todos nós somos frutos de uma oração. Repita aí, todos nós somos frutos de uma oração. E eu vou te provar. Eu, pastor Alexandre, não tive o privilégio de nascer num berço evangélico. O que é berço evangélico? É um casal se converter a Jesus, e através desse casal Deus lhe dá filhos, ou um filho, ou dois, ou três, e esses filhos são criados no temor da palavra de Deus. Aí esta pessoa foi criada no berço evangélico. Está bem simples de entender, né, meus irmãos? Pastor, agora eu entendi o que é o berço evangélico. É alguém que é nascido de um homem, de uma mulher, de um casal servo de Deus. Estou falando de um casal de homem e de uma mulher. Quem está me entendendo, diga amém. E ele gera um filho ou uma filha e ensina, instrui essa criança no temor de Deus. Esta criança, seja menina ou menino, é nascida no berço evangélico. Ficou mais claro agora? E quem não é nascido no berço evangélico, pastor? Nós temos que ensinar. É aquela criança que nasceu num lar aonde os pais, infelizmente, ainda não conheceram o evangelho, ou tiveram contato com a palavra e não se entregaram ao evangelho do Senhor Jesus. Quem me entende, diga bem. E aí essa criança nasce neste lar, aprendendo as coisas naturais da vida, mas não instruída na luz da palavra de Deus. Ficou muito claro, né, meus irmãos? Bom, glória. Quem entendeu, diga amém. Mas aqui no meu esposo está escrito: todos nós somos
frutos de uma oração. Se eu estou aqui é porque alguém orou por mim. Até aquela pessoa, criança que nasceu no berço evangélico, ela também é fruto de uma oração. Alguém orou para os pais. E a oração de um crente, de um homem, de uma mulher é tão forte, irmão, que a Bíblia diz que ela alcança a posteridade, a outra posteridade. A oração de um homem, de uma mulher de Deus, os feitos de um homem, de uma mulher de Deus, elas ecoam de geração em geração. Os feitos de Davi estão ecoando até os dias de hoje. Os feitos de Moisés estão ecoando até os dias de hoje. A fé de Abraão está ecoando até os dias de hoje, porque nós somos filhos de Abraão. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sou fruto de uma oração. Minha mãe orou muito pelos seus filhos, porque ela veio se converter com quase 50 anos de idade. Aceitou a Jesus numa determinada placa. E agora, batizada e tomando ceia, ela começa a orar da sua maneira, da sua forma. Quantas vezes eu chegava na minha casa nas madrugadas e ia me deitar, e às vezes bêbado, e algumas vezes também drogado. Nunca fui viciado, mas quando era jovem, infelizmente você acaba se envolvendo. Mas ao dormir, até pegar no sono, eu ouvia o gemido da minha mãe falando o nome de cada filho e dizendo: liberta o meu filho Alexandre, liberta o meu filho Galileu, liberta a minha filha Sirlei, alcança a minha filha Neide, alcança os meus netos, salva os meus netos, Jesus, salva os meus netos, Senhor. E ali eu não entendia nada. Eu falei: cadê a mãe da mãe? Só que mal eu sabia que aquele fruto ele ia multiplicar, que aquele fruto ele ia crescer, que aquele fruto ele ia vingar, que aquele fruto ia produzir, aleluia, algo sobrenatural no mundo espiritual. Por isso eu estou dizendo, eu sou testemunha de que todos nós somos frutos de uma oração. Se você está sentado aí ouvindo a palavra, mesmo que você diga: eu não tive comunhão com os meus pais, eu não tive comunhão com os meus avós, eu tenho certeza, aleluia, que eles não oravam por mim, porque eles não eram evangélicos. Mas pode ter certeza que se você está aí assentado, Deus usou alguém do meio da tua parentela, mesmo alguém que você não conheceu, para interceder pela tua vida. E ainda que você venha apelar: isso não vale, pregador, então também apelo contigo. Houve um intercessor, houve um mediador na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida na cruz, ele andou uma vida dolorosa, ele subiu ao Gólgota, ele derramou o seu sangue até a última gota. Ele disse: Atastelai, ele disse: está consumido, está consumado. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, com o meu sacrifício eu compro toda a humanidade para ti. Volta, louvado seja Deus. Ele intercedeu pela tua vida. Jesus Cristo intercedeu. Eu nasci órfão, ninguém intercedeu por mim, ao contrário, me castigaram lá onde eu estava, no orfanato. Mas o seu Pai Celestial intercedeu por você. O Deus dos céus fez uma reunião, porque não tinha mais sacrifício e conseguia parar o pecado. Matava uma pomba, o pecado era perdoado. Daqui a pouco, não dava nem uma semana, a pessoa cometia o mesmo pecado. Matava-se um bezerro, era um pecado maior. A pessoa ia lá, confessava, o sacerdote fazia a cerimônia, seu pecado está perdoado. Matava-se um bezerro, um boi, mas não tinha jeito. Deus viu que não estava dando certo esse negócio de sacrifício. Deus falou: vai ter que existir um único sacrifício, um sacrifício já para esses pecados atuais e para aqueles que ainda vão vir até o fim da consumação dos séculos. Quem entende, diga bem. E aí Deus olhou para o céu naquela reunião: quem é que vai? Quem é que se prontifica?
Quem é que vai para o projeto cruz? E Deus mostrou ali no telão do céu, eu creio, conjectura minha, né? E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que fez meia hora no céu. Gabriel, com aquele monte de asa, nenhuma moveu, ficou tudo paradinha. Miguel, com aquela espada, ele embanhou ela, pastor Daí. Ele falou: não mexe não, espada, senão o Criador vai achar que eu estou me prontificando. Os serafins que voavam lá em Isaías, com duas cobriu o rosto, e com duas voavam, e com quatro voavam, eles não moveram nem a sobrancelha. E Deus, será que ninguém vai se prontificar? Daqui a pouco, do próprio lado de Deus, da destra de Deus, o Filho de Deus fala: eu vou, meu Pai, eu vou interceder por todas as almas da terra, eu vou interceder pela humanidade, eu vou interceder pelos seus filhos, eu serei o sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Mas tem uma coisa: o Senhor, quando ver consumado o meu sacrifício, o Senhor dará eles todos para mim. Louvado seja Deus. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Nesse sangue tem poder, há poder no sangue de Jesus, autoridade nesse nome, autoridade no nome de Jesus. Repreendo o mal neste nome, repreendo o mal nesse sangue, repreendo o mal na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós somos frutos de uma oração. Jesus orou por nós, por todos nós. Ele intercedeu por toda a humanidade. Oh glória! Meus irmãos, há tantos exemplos de oração. Eu vou dar só mais um aqui para me encerrar. Amém? Aleluia. Oh glória! No Antigo Testamento, a Bíblia vai falar de um homem chamado Elias. Elias tinha autoridade com Deus, mas até esse homem, ele liberou uma palavra que não ia chover, e Deus cerrou as comportas dos céus, fechou. Não chovia em Israel. O rei Acabe, com seu reinado, com Jezabel, estava passando pela escassez, estava passando pela sequidão, estava passando pelo deserto. E depois de passar aquele período de provação, o período que o homem de Deus assim determinou, segundo a palavra de Deus, porque primeiro a palavra vem de Deus e era transmitida pelo homem segundo a palavra de Deus. Primeiro é de Deus e o homem transmite. O profeta nunca tem a palavra, quem tem a palavra sempre é Deus. Nós somos transmissor da palavra de Deus. Quem está pregando aqui sou eu, mas quem está aumentando o volume é o microfone. Então o pregador não é nada, mas a palavra, aleluia, ela é poderosa porque ela veio de Deus. Ô glória! Se o microfone parar e o pregador ele tiver voz, ele vai continuar pregando. Então o microfone auxilia, o microfone ajuda, mas o microfone não é nada. É o pregador que recebe a visitação do Espírito Santo e transmite a presença de Deus para a igreja através da palavra rema pregada. Oh glória! Oh glória! Agora esse homem tem incumbência de orar para voltar a chover, Senhor. Ele vai até um determinado monte a orar. E a Bíblia diz que ele ora por uma vez. Quem sabe umas 3 horas de oração: Senhor, manda chuva, senão vão me chamar de falso profeta. Já passou o período que eu determinei que não ia chover tantos anos, tantos meses sobre a Israel, e Deus não respondia. Ele não ouvia a voz de Deus. Deus não falava claramente com Elias. E Elias, depois daquela primeira oração, ele fala para o servo dele: meu filho, vai até o pico da montanha e dá uma olhada melhor lá para ver se não parece algum sinal de Deus lá. Você tem certeza, profeta? Sim, vai lá vai correndo o servo de Deus. Ele olha e volta correndo e fala: ó, tá tudo azul e o sol está de rachar. Você tem certeza, homem de Deus, que Deus vai responder?
Calma, meu filho, eu vou orar mais uma vez. Perseverança. A Bíblia diz que ele coloca o rosto no joelho novamente, meus irmãos. Se inclina com o rosto em terra e clama a Deus: Senhor, manda chuva. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, a minha palavra que o Senhor pediu para mim liberar sobre Israel. Aleluia, já se passou os tempos. Senhor, é necessário a chuva cair. Pela segunda vez ele pede para o servo dele, o ajudante, vai lá ver se tem algum sinal. Não tem nenhum sinal. Aleluia, a terceira vez ele ora de novo, Senhor, os pastores, manda o servo dele, vai lá ver se tem algum sinal. Não tem. A quarta vez não tem nenhum sinal. O céu continua tudo azul, está aumentando mais o calor. Era meio-dia, agora já é 1h. Vai lá novamente a quinta, a sexta, na sétima vez ele ora de novo, irmão. A mesma oração, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus para que Deus enviasse chuva. E a Bíblia diz que ele mais uma vez com fé para o seu servo: vai lá no pico do monte e veja se tem um sinal de Deus. Quando o servo sobe lá, meus irmãos, mais uma vez, começa a olhar para cá, está do mesmo jeito. Você está glorificando, parece que não acontece nada. Aleluia. Quem é espiritual está entendendo a palavra de Deus, mas daqui a pouco ele foca num determinado lugar, meus irmãos. E a Bíblia diz que ele fala: opa, estou vendo algo diferente ali. E ele foca o olho ali, ele vê uma nuvem no meio daquele céu azul. Ele vê uma nuvem branca do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Aí para ele não era nada, para aquele servo não era nada. Ele desce correndo novamente e fala: homem de Deus, o céu está todo azul, mas porém o que, meu filho? Lá no infinito do azul do céu, eu vi, homem de Deus, o que você vê, meu servo? Eu vi uma nuvem branca do tamanho da mão de um homem. O homem de Deus levantou o pastor daí e disse: chega o quê? Não vai orar mais, não precisa, porque essa nuvem do tamanho da mão de um homem é o sinal que as chuvas de Deus estão voltando para cair sobre Israel. Não pare de orar, não pare de clamar. Deus também vai mostrar um sinal para você, meu irmão. Deus também vai mostrar um sinal para você, guerreiro, arauto de Deus. Deus vai te dar um sinal de que Ele é na tua vida e de que Ele vai te dar vitória nesta peleja ao qual você está pelejando. Só quem acredita glorifica Ele por 1 minuto. Só quem acredita exalta Ele por 1 minuto. Diga: meu Deus, eu recebo esta palavra. Meu Deus, eu vou perseverar mais. Meu Pai, eu vou orar mais. Meu Deus, eu vou continuar a minha busca na tua presença. E eu tenho certeza que o Senhor fará justiça pela minha vida. Louvado seja Deus. Eu vejo um sinal. Aleluia. Quem pode ver o sinal de Deus aí, diga glória a Jesus. Oh, aleluias. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. Deus nunca fez acepção de ninguém, irmãos. Cornélio, é 10 minutos, orava e jejuava a Deus. Centurião Cornélio, ele orava e jejuava a Deus incansavelmente. É o texto que diz: ele perseverava na oração e nos jejuns e na boa obra. Ele ajudava os pobres, ele ajudava os necessitados. Era um centurião, era um soldado romano, era um capitão romano que tinha 100 soldados ao seu comando. Por isso, centurião era um homem bom de coração, que até os judeus mais, aleluia, servos de Deus, os judeus mais espirituais que existiam naquela época, respeitavam esse homem como um servo de Deus também. Só que ele nunca teve um encontro com Deus, ele nunca teve uma intimidade com Deus profunda, e ele queria conhecer mais de Deus, irmãos. E a oração dele era: Senhor, eu preciso mais de Ti, eu preciso ter uma experiência particular com o Senhor. Meus irmãos, o que mais está faltando é crente com experiência particular com Deus.
Tem muito crente desviado aí, apostatado da fé, que infelizmente acreditou em alguns pastores aí, alguns pastores que não são pastores nem aqui e nem no quilo dos infernos, que não vamos falar nem aqui na China, que a China não tem nada a ver com isso. Mas tem muito pastor aí, falso profeta, tem muito pregador aí, falso profeta, que ao invés de levantar as vidas, estão abatendo as vidas com as suas falsas revelações, com as suas palavras de heresia. As suas pregações não têm base bíblica, as suas pregações não têm profundidade com a palavra de Deus. Vomitam a teologia do homem, vomitam ensinamentos dos homens, mas não pregam a boa, eterna e aleluia, santa palavra do Deus Todo-Poderoso. E muitas vidas estão desanimando do Evangelho por seguirem esses falsos pregadores, por ouvirem essas palavras que massageiam o ego, mas não confrontam o homem, não confrontam o jovem, não confrontam a mulher. Um verdadeiro pregador, ele vai pregar a palavra na cruz, ele vai pregar a palavra do arrependimento, mas ele também vai pregar uma palavra contra o pecado, uma palavra que confronta, uma palavra que diz: arrependa-te do teu pecado, senão Deus não vai trabalhar na tua vida. Louvado seja Deus. Este homem era um homem convertido, era um homem que se desviava do mal e fazia muitas boas obras e perseverava na oração. Este homem teve uma visão pela sua perseverança, presbítero. Ele orava a Deus tanto, meu irmão, que ele tocou o coração de Deus, e Deus enviou um anjo e falou: Cornélio, as suas orações têm sido colhidas, têm sido recebidas, têm sido visualizadas. Se é no dia de hoje, você vai de WhatsApp, tem sido visualizado. Você manda uma mensagem para o cidadão, ele finge que não viu a mensagem, ele vai lá e tira aquele azulzinho. Deus tem visualizado cada uma das nossas orações. Quem crê, irmão? Cornélio estava orando e achava que Deus não estava ouvindo. Quem me entende, diga amém. Os irmãos do cenáculo oravam para Pedro: Deus, solta Pedro. Parecia que Deus não estava ouvindo. Quando Pedro está na porta liberto por causa da perseverança da igreja, a igreja perseverou, Deus enviou o anjo e libertou a Pedro. Pedro na porta do tabernáculo, do cenáculo, alguém diz: é o anjo dele que está aí, o anjo da guarda. Quando alguém vai lá, abre e se depara com Pedro e fala: não é anjo coisa nenhuma, é o próprio Pedro que está aqui liberto dos leões, porque Deus ouviu a oração do seu povo. Oh, glória a Deus, ainda ouve oração, irmão. Cornélio, as suas orações foram ouvidas por Deus. Aleluia. Aleluia. E as suas esmolas, elas foram aceitas por Deus. Irmão, continue fazendo a obra da caridade. Não é aquela saia rasgada, não, irmão. É aquele vestido bom que você vai doar para alguém. Não é aquele sapato que descolou, você colou com um super bonde ou com um cola sapateiro, não. Isso aí é para você usar para fazer serviço de pedreiro, né, pastor? Se for doar, dá coisa boa para alguém, obras de caridade. Não é aquela Bíblia que está tudo riscada pelas crianças, tá faltando o Salmo 70, o Salmo 23, que você vai doar para alguém, não. Doa uma Bíblia, não precisa ser nova, zerada, mas que esteja decente para a pessoa ler a palavra de Deus. Essas são verdadeiras obras de caridade. Quem está me entendendo, diga amém. Amém, amém. Da cesta básica não vai pegar o sal e o fubá, não, irmão. Não tem nenhum periquito, não. Pega logo o pacote de arroz, meu filho. Deus vai te abençoar. Vai, pastor? Você vai pedir a ajuda do povo que enche de sal e também de fazer bolo, farinha de trigo. É fubá, é sal e farinha de trigo. Meu Deus. A pessoa não sabe o que o ser humano come, missionário. Pode trazer o sal, ninguém. Amém? Mas traz um feijãozinho também. Quem está entendendo, diga amém. Deus ouviu a obra de caridade de Cornélio. Ei, Cornélio. Deus ouviu a tua oração. Deus viu a sua obra de caridade. Você conseguiu tocar o coração de Deus. Aleluia. Fique sabendo que por esses dias Deus vai enviar um homem de Deus para lhe instruir
acerca do Evangelho de Cristo. Quem me entende, diga amém. E aí Deus vai trabalhar com Pedro, já é outra mensagem, irmão. Pedro vem, ministra a palavra aí para a família de Cornélio. Cornélio também está ali. Louvado seja Deus, 5:9. A Bíblia diz que quando Pedro começa a orar depois da pregação, tanto Cornélio quanto a sua família, toda a sua casa e todos os visitantes foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, eles não tinham batizado entre as almas, muitos deles, mas eles receberam o batismo com o Espírito Santo através da intercessão, através da oração de Cornélio. Ele e a sua casa foram cheios do Espírito Santo. Oh, aleluia! Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te ilumine para que você continue perseverando no clamor, perseverando na oração, perseverando no Evangelho, perseverando nesse lindo caminho, missionária Luísa, perseverando na presença de Deus, perseverando no caminho que nos conduz à vida eterna. Amém? Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. E aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus continue falando e revelando aos vossos corações. Em o nome de Jesus eu oro. Amém. Passa a palavra para o pastor Odair. As palmas é para Jesus.